Então vamos lá. Esse é o título do primeiro capítulo, né, da minha pesquisa, a epistemologia pragmatista e instrumentalista do John Dewey e sua contribuição à experiência educativa como questão de resolução de problemas. Eu me chamo Clésio Oliveira Lira, sou mestrando do programa Prof. Filo Núcleo da UFPI e sou orientado pela professora, né, doutora Edna Maria Magalhães do Nascimento. A primeira provocação que a gente propõe é sobre os desafios impostos à filosofia a partir da visão dualista do mundo estabelecida pela tradição filosófica europeia. Então, o pragmatismo, e de modo específico o pragmatismo deweyiano, eles veem o conhecimento como um processo de interação. E exatamente a visão dualista de mundo estabelecida pela tradição filosófica projetou uma epistemologia que negou os aspectos práticos do conhecimento, dando mais visibilidade aos aspectos metafísicos, né, ideológicos, ideais, né. Então, para romper com essa visão de mundo dualista impregnada pela tradição filosófica europeia, o Dewey ele recorre à reconstrução desse pensamento, né? Porque ele acredita que esse modo de pensar filosófico ele não possui implicações e valores de caráter prático. Nesse processo de reconstrução, a experiência, né, na epistemologia deweyana tem um papel central, né? Visto que ela externaliza esse aspecto prático do conhecimento. Então, dá ao pensamento as implicações e valores práticos tão necessários para que essa reconfiguração do olhar sobre a realidade aconteça, né? Frente principalmente aos problemas humanos mais urgentes na contemporaneidade. Essa preocupação em reconstruir aquilo que foi impregnado pela tradição filosófica ocidental, que nós chamamos aí de dualismo, pode ser percebido pela análise que o Dewey faz entre o ideal e o real. Então, a partir de um aporte na psicologia, principalmente daquilo que ele herda do William James, né, Dewey nos diz que o real, no seu significado genuíno, ele não foi considerado na construção do pensamento clássico, né? Ele foi preterido em relação aos aspectos imagéticos, né? Então, a construção do ideal do real, ao modelar a experiência, porque, segundo o Dewey, o aspecto psicológico, né? A nossa constituição psicológica, ela tem essa tendência de retirar, assim, dos fatos, da experiência, aquilo que de negativo ela tem e, de certa forma, dá uma sobrevida, um aspecto de notoriedade apenas aqueles pontos positivos. Então, quando ela retira da experiência os aspectos negativos e dá destaque apenas as questões imagéticas, né, ela necessariamente privilegia os aspectos ideais e em detrimento exatamente dos aspectos práticos. Então, para Dewey, quando a imaginação seleciona o que da experiência é modelado como positivo, o pensamento deixa ou não se propõe a trabalhar com coisas reais. Então, com o que ele vai trabalhar? Apenas com os elementos de caráter ideais, né? Então, nesse sentido, esse um dos traços marcantes aí da filosofia clássica, né? Uma concepção de realidade como algo puramente ideal por natureza. Professor Então, essa Fester, forma de perdão, pensar. perdão interrompê-lo. Eu acredito que a apresentação de slide esteja apenas no primeiro slide. Você está usando o PowerPoint em tela cheia? Sim, Talvez esteja dando algum problema. Se você pudesse apenas deixar a tela daquela maneira menor, onde os slides aparecem enfileirados na esquerda e descendo, certo. para que assim a gente Deixa eu possa só acompanhar começar diretamente. aqui.
Sim? Tá carregando aqui, eu imagino. Deixa eu, mais uma vez, projetar aqui. Ok, agora? Ainda não estamos vendo, só um segundo. Se puder apenas subir e descer um slide pra gente checar. Sim, agora sim. Por mais uma vez, perdão interrompê-lo, pode dar sequência. Certo. Então, como a gente falava, né, que essa necessidade dele reconstruir, fazer uma reconstrução epistemológica a partir daquilo que foi construído com base em dualismos, né? Então, ele vai exatamente se expressa na análise que ele faz do ideal e do real. Então, como eu acabei de falar, essa forma de pensar construída e ampliada exatamente pelos clássicos, passando pela escolástica, chegando à modernidade, né? É exatamente a base da forma de pensar ocidental, né? Fazendo as separações, né? Na realidade, operando a compreensão da realidade de forma desintegrada e, de certa forma, o resultado dessa produção, que são as ideias, elas não retornam à realidade de onde elas saíram para exatamente serem ratificadas, né, serem justificadas, e passam a ter uma conotação de ser um conhecimento em si mesmo, né? Não relacionado exatamente à experiência. Então, o que representa a filosofia em relação a esses dualismos, né? Então, a mentalidade ocidental construída sobre a oposição dualista entre o fixo e o transitório passou a transferir para o caráter contemplativo do pensamento uma áurea de superioridade em relação ao conhecimento prático. E a filosofia é a instância que representa, né, esse aspecto especulativo e contemplativo do pensamento, certo? E, então, como romper essa estrutura dualista que está, né, que esteve tão presente na filosofia ocidental, ainda está presente, né? Então, Dill promove uma mudança de perspectiva epistemológica na filosofia. E essa mudança está exatamente relacionada ao modo como nós pensamos, né? A partir exatamente do modo de vida contemporâneo. Esse modo de pensar baseado exatamente no aspecto caótico da realidade, no seu aspecto transitório, ele bebe exatamente da fonte do darwinismo, e o darwinismo também influencia nessa nova visão da ciência, né? Não buscando os aspectos essenciais, técnicos e inertes da realidade, mas apontando para o seu aspecto transitório, da mudança. Então, a mudança de perspectiva procura extinguir a necessidade de duas realidades, uma contemplativa e uma prática. Então, a mudança de concepção, por outro lado, ela não significou o abandono do caráter imaginativo e contemplativo da realidade, né, do pensamento humano, mas exatamente significou uma mudança no uso que nós damos àquilo que nós pensamos, né, um uso mais funcional, mais operativo de resolução de problemas ao que nós pensamos, né, não de pensamento fechado em si, mas de uma maneira mais abrangente, contingencial, observando aquilo que está nas periferias do pensamento. E a educação é, para Dewey, a forma, né, principal de superação desses dualismos. Então, a superação dos dualismos tem por base o modo como pensamos as coisas. Logo, é uma solução de caráter educacional. Para isso, né, para que essa solução se ratifique, é necessário que a gente ensine as pessoas, não de forma impositiva, né, como acabamos de discutir anteriormente, as pessoas a pensar de forma unificada, preconizando a ideia de continuidade, de progresso do pensamento, para que exatamente os resultados desse pensamento, né,
se reflitam no nosso dia a dia, e nos permitindo aí alcançar soluções mais coerentes, mais frutíferas e significativas para os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E um método que exatamente essa mudança de perspectiva vai estar pautado é exatamente o método empírico experimental, né, advindo aí da ciência. E a epistemologia deweyiana, ela se reveste de um instrumentalismo, né? Não no sentido utilitarista e tecnicista, né? Mas no sentido de ser, ou de pensar o conhecimento como um instrumento que nós usamos na resolução de problemas. Então, o instrumentalismo deweyiano se constitui como método de enfrentamento aos problemas que surgem quando nossa experiência comum e refletida não alcança as condições de resposta aos problemas que a gente vai encontrando, né? Problemas de ordem comum, corriqueira e habitual. E por que é a experiência em Diu a mola central da epistemologia deweyiana, né? Por que ela é tão determinante para quebrar a recuperação da ideia de experiência como algo, como uma amálgama, né? Não como uma separação, mas como uma unidade entre pensamento e ação. Por que ela é determinante exatamente na contextualização e contingenciamento dos problemas humanos? Porque a experiência em DIU, ela é natural, é viva, é interativa, e há nela um constante processo de modificação dos elementos que dela fazem parte, né? O ser e o meio. Então, como a tradição filosófica europeia não considerou o aspecto prático do conhecimento, isso, de certa forma, impossibilitou que os resultados desses conhecimentos pudessem voltar à experiência de onde eles surgiram, para exatamente serem justificados, clarificados e e exatamente não terem esse aspecto de pseudo-problemas que eles possuem, né? E a experiência educativa, já finalizando a minha apresentação, como é que toda essa mudança de perspectiva epistemológica proposta por Diego, como é que ela se configura com uma experiência educativa, né? Então, as questões problemáticas que os homens enfrentam no seu cotidiano resultam dos lastros ofensivos causados por uma visão dualista de mundo, visão esta que só pode ser superada por uma educação de bases metodologicamente experimentais, dentro de um ambiente escolar, onde se reproduzem as condições do ambiente social. Então, da mesma forma que a experiência filosófica ela né, o ponto central da epistemologia, eles estendem esse processo para a experiência educativa, né, vendo que na experiência educativa nós temos os mesmos problemas causados pelo dualismo na filosofia, certo? Então, ele vê esse ambiente escolar como um ambiente de experimentação, né, das condições sociais. Então, criar no ambiente escolar um ambiente de questionamento, né, de problematização do ambiente social. Então, como um pensador preocupado em tornar claro o modo como tratamos nossos problemas epistemológicos, sociais e morais, Dio propõe que a filosofia assuma essa tarefa de olhar para os problemas mais urgentes da humanidade, penetrando profundamente nas ideias, no sentido do valor e do uso que essas ideias possuem para os homens, né, para orientar a sua conduta no dia a dia, e, a partir disso, desenvolver um sentido de vida democrática, né, que é exatamente aquilo na qual ele comunga também, traz de comum aí com o pensamento do Paulo Freire, né, essa necessidade de emancipação da condição humana, né, por meio exatamente de uma educação, de um pensamento democrático. Então, agradeço a todos aí pela atenção. Muito obrigado pela fala, professor Clécio.
Nesse momento, temos aqui ainda 16 minutos para comentários, pontuações, debate. Então, passo a palavra para os nossos mediadores e para os outros presentes. Parabéns, parabéns, Cléber. Muito interessante o trabalho. Eu posso participar um pouquinho aqui, professor Helder, Vinícius? Claro, temos aqui 16 minutos separados para participação mesmo. Tá Então, ótimo, fica à tá vontade. ótimo. Clésio, parabéns pelo teu trabalho, eu acho que ele tem uma fundamentação teórica muito interessante, mas eu, na verdade, queria te ouvir um pouco mais, né, sobre enfim, há um diálogo entre a nossa fundamentação, porque, de fato, a gente tá fazendo filosofia, né, mas, ao mesmo tempo que a gente interpõe esses dados teóricos fundantes, né, de fundamentação teórica, né, a gente, no Profilo, está querendo conversar um pouco mais com essa experiência do ensino de filosofia, né? E aí eu acho muito interessante que o próprio termo ensino de filosofia, ele, por natureza já se coloca ou advém mesmo de um teórico como esse extraordinário, que é o John Dewey, né, que você, então, começa a colocar aqui para nós, né? Então, a tua fala, ela ficou muito posicionada no John Dewey, ou seja, um criador, vamos dizer assim, com Charles Sanders Peirce, talvez ele tenha dado um passo diferente no que corresponda a esse pragmatismo muito mais do que o Peirce, né? Enfim, por que eu digo isso? Porque, de fato, Dewey é esse teórico, né, da psicologia, da educação, sei lá, que mais, da sociologia, né? Mas na filosofia também ele propõe estudar essa questão dessa educação progressiva, unindo aí o que a gente propõe sobre teoria e prática. E eu lembro que uma das minhas experiências como professor ainda de filosofia da educação, em alguns campi, né, eu sempre estava colocando essa vontade de pensar a partir do Dio, a experiência com base mesmo, como base de uma aprendizagem em sala de aula, né? Enfim, no sentido de a gente verificar nessas experiências e nessas teorias dadas pelo Dio, de que alguns alunos, eles ainda preferem, né, muito ainda e tradicionalmente, um sistema de aprendizagem enquanto uma transmissão quase que unilateral de um conhecimento que advém única e exclusivamente do professor, né? Claro, portanto, unilateral, né? E aí, o que vem do professor, ele acredita piamente, deixa eu ouvir o professor sempre que ele tem a última palavra. Se a gente aí, então, fizer uma inspiração no trabalho da Drica que ela acabou de colocar aqui para a gente, que eu achei muito interessante, né? Ou seja, vem do professor a utilização dos livros didáticos, dos recursos audiovisuais, dos livros que ele traz para a gente, ou seja, fontes que, por si mesmo, já garantem influenciar nesse indivíduo estudante, digamos assim, essa unilateralidade vinda enquanto aprendizagem. Então, minha preocupação é justamente isso, quer dizer, você coloca um teórico maravilhoso, extraordinário, né, mas que eu queria, de fato, assim, te ouvir mais um pouco sobre, né, o que em sala de aula você vai trabalhar em termos do teu campo de pesquisa em relação a que essa fala do Dewey, ela possa, de fato, não só no professor unilateral, mas no próprio aluno, estar envolvendo a teoria e a prática enquanto uma educação progressiva. É apenas para tu colocar um pouco mais o teu objeto em termos de ensino de filosofia, tá bom? E agradeço, e eu achei muito interessante a tua fala. Obrigado pelas considerações. A fala do senhor, ela está inclusa no meu terceiro capítulo, né? Eu quis exatamente apresentar aqui apenas a questão epistemológica em termos, né, bibliográficos, né, em si,
mas é exatamente o que eu me proponho a analisar no meu terceiro capítulo, essa confluência entre a recuperação epistemológica que ele faz, né, nas categorias, principalmente experiência, educação, democracia, né, conhecimento, verdade. Eu faço exatamente essa confluência no meu terceiro capítulo com o ensino de filosofia. Até porque, quando eu comecei a lecionar filosofia, o processo de ensino, ele vinha sendo feito com professores que não eram da área. Então, quando a gente começou a trabalhar, foi exatamente no sentido de desconstruir uma ideia de filosofia que havia sido implantada por professores que não eram da área da filosofia. Então, a gente se deparava muito com os questionamentos, né? Para que estudar filosofia? Ela serve mesmo para quê, né? Então, isso é uma provocação que eu coloco na minha pesquisa, né? A minha pesquisa, ela se desenvolve a partir dessa provocação, né? Como ensinar em termos práticos, né? Como fazer essa atualização prática exatamente da filosofia. E eu encontrei em Dewey exatamente esse desafogo, né? Fazendo exatamente isso. Então, no meu terceiro capítulo, como eu já falei, eu tento fazer essa confluência, sim, entre né, esse resgate epistemológico que ele faz em relação ao ensino de filosofia, né? Muito exatamente dessa confluência, ela parte por uma ideia que exatamente denota um certo distanciamento dos teóricos em relação a Dewey, né? Que é a questão da liberdade, do conceito de liberdade. Muitos acreditam que a liberdade que o Dewey propõe exatamente no ensino geral e especificamente no ensino de filosofia, ela descaracteriza o próprio conhecimento filosófico, por assim dizer, né? O ser em si da filosofia, que é muito atrelada da questão especulativa, mas tem essa pegada prática, né? E nesse sentido, ele é mal interpretado, mal compreendido, né? Porque a liberdade que ele exatamente propõe com o seu pensamento é exatamente possibilitar a emancipação do indivíduo, né? Que ele desenvolva as suas habilidades. E, nesse sentido, o papel do professor é fundamental, não como a gente discutiu aí com a Adrica, como uma autoridade impositiva, né? Mas orientadora, sendo responsável exatamente desse processo de confluência, fazendo essa ligação entre a teoria e prática do aluno, né? Estendendo exatamente para a sala de aula aquilo que ele vivencia no seu dia a dia, né? Não é um trabalho, assim, fácil de se fazer, mas é possível, né? E como produto que eu estou vendo aí nas discussões, né, gerais aí, dos aspectos gerais do Prof. Filo, que é exatamente um problema, é exatamente a questão do produto, o que a minha pesquisa vai dar, né, vai contribuir como produto. Eu também estou pensando numa sequência didática relacionada exatamente a uma aula laboratorial, né, ou que é que o indivíduo, o aluno ou o professor, ele possa exatamente ter um passo a passo de como desenvolver, em termos práticos, né, os conceitos filosóficos, utilizando na prática, né, experimentando na prática os conceitos filosóficos, a partir exatamente da epistemologia do Dewey.